Vamos falar agora sobre bens públicos e recursos comuns, certo? E os potenciais efeitos que a gente pode ter quando a gente tem esse tipo de bens na economia, tá claro? Nossa referência, de novo, é o livro do Mankell, Introdução à Economia, certo? Então, olha só, uma frase aí que a gente costuma ouvir, né? As melhores coisas da vida são gratuitas. Não é bem assim, né? Na verdade, as melhores coisas da vida são caras, tá? Seja porque ele tem valor monetário, seja porque ele tem valor não monetário, por exemplo, tempo. A coisa mais preciosa da vida que a gente tem é o tempo de qualidade. Mas, enfim, só para fazer uma brincadeira, tem gente que fala que de graça até injeção na testa, né? Mas a verdade é que na nossa vida a gente acaba consumindo muitos bens, né, e serviços sem pagar. Por exemplo, parques, defesa, segurança nacional, né, ar limpo, o ar que a gente respira, são coisas que a gente consome, que a gente usa, que não paga nada por isso. Só que qual que é o problema? Os bens e serviços que são gratuitos, eles provocam um desafio aí para a nossa economia, tá claro? A gente tem que lembrar que a maioria dos bens e serviços nas nossas economias, elas são alocados nos mercados, o equilíbrio é dado em função do seu preço. Tudo bem? Os preços são sinais que guiam as decisões das pessoas, de compradores e vendedores. E para bens gratuitos, e aí, como é que faz? Não temos preço. Como é que vamos contornar essa situação? Tá? Então, quando os bens e serviços são ofertados de maneira gratuita, as forças de mercado que a gente estuda na economia, para alocação de recursos, elas desaparecem. As clássicas forças de mercado, né? E quando um bem não tem preço, os mercados privados, eles têm dificuldade, né, de achar um ótimo. Eles não podem assegurar que esse bem vai ser produzido e consumido na melhor quantidade possível, ou seja, na quantidade adequada, tá claro? Nesses casos, se eu tiver algum problema nesse sentido, aí novamente o governo vai ter que intervir para tentar corrigir essa potencial falha de mercado e aumentar o bem-estar de toda a sociedade e da economia, tá claro? Então, para entender o que a gente está falando, vamos voltar numa discussão que acho que vocês já sabem, mas só para reforçar, as diferentes categorias de bens e serviços aí numa economia, beleza? Então, um bem ele pode ser excludente, ou seja, ele tem preço, tá claro? Né? Um preço, ele impede que algumas pessoas usem o bem ou serviço, beleza? Ou pode ser também uma propriedade privada, tá? O que é um bem excludente? O fato, uma pessoa ele pode ser impedida de usar aquele determinado bem ou serviço, certo? E um bem ele pode ser também rival. O que é um bem rival? Como o próprio nome já diz, rival, tem rivalidade. Quando uma pessoa usa ou consome aquele bem ou aquele serviço, o uso daquele mesmo bem por outra pessoa fica limitado. Tá claro? Se eu consumir esse bem, outra pessoa vai consumir menos desse determinado bem. Beleza? Então, a gente tem 4 categorias aí. A gente tem bens privados. Bens privados são excludentes e rivais, ou seja, tem preço, e o fato de uma pessoa consumir ele vai impedir com que outra pessoa o consuma, ou consuma menos. A gente tem na economia os bens públicos de fato. Bens públicos para um economista, de fato, é algo que não é excludente e não é rival, tá? Então, ele não tem preço, ele é grátis. Eu não posso impedir que uma pessoa use um determinado bem ou serviço, e ele também não é rival. O fato de uma pessoa usar aquele bem ou serviço faz com que não impede que outras pessoas usem aquele bem ou serviço, tá? Exemplo de um bem privado, comida, por exemplo. De um bem público, defesa nacional, tá? Segurança. A gente tem o que a gente chama de recursos comuns. Nosso foco de análise está aqui, ó, bens públicos e recursos comuns. Aqui, vocês estão estudando em economia desde que começaram o curso, tá? Esses caras têm algumas peculiaridades, vamos entender aqui, tá? O que são recursos comuns? São bens rivais, só que são bens que não são excludentes. Ou seja, é um bem gratuito, só que o fato de uma pessoa consumir esse bem faz com que outra pessoa consuma menos daquele bem, tá? Ele é rival. E a gente tem monopólio natural, que eles são excludentes, têm preço, certo? Mas não são rivais. O fato de uma pessoa usar não inibe que outra pessoa utilize aquele bem,
Exemplo, TV a cabo, né? Ele é pago, ele é excludente, só que o fato de eu acessar a TV a cabo não impede que outra pessoa acesse também a TV a cabo. É só apertar um botão lá, libera o sinal. Tá certo? O que é um exemplo de recurso comum? Os peixinhos no mar. Certo? É de graça, você vai lá e pesca, tá? Não é propriedade privada, é de graça, tá claro? E só que se eu pescar muito, talvez não tenha peixe para você. Beleza? Então a gente pode dividir as categorias nessa matrizinha. Um bem ele pode ser, portanto, rival ou ele pode ser excludente. Então, bens que são rivais excludentes são bens privados. Por exemplo, tudo que você paga no mercado privado mesmo, né? Casquinha de sorvete, roupas, tá claro? A gente pode ter bens públicos, que é o oposto disso. São bens não excludentes, de graça. Aqui, vamos por assim, tem preço. Bens públicos, por exemplo, defesa nacional, conhecimento, né? Conhecimento é um bem público. Um show pirotécnico num lugar aberto é um bem público, por exemplo, tá? A gente tem recursos comuns, que ele... Eita, aqui acho que está invertido. Aqui acho que eu inverti. Recurso comum, ele é excludente. Aqui, ó. A gente tem rival, perdão. E aqui a gente tem excludente. Um bem, excludente está falando de preço. Vixe, mas está errado essas escalinhas aqui. Ih, vou pular esse slide, tá? Já expliquei isso. Que o monopólio tem preço, tá? Essa tabelinha ficou... Deixa assim mesmo, vai. Recurso público, um recurso comum, ele não tem preço, ele não é... tá certo, perdão, pessoal, desculpa. Tá certinho. Ele é não excludente, certo? Então, ele não tem preço. Perdão, tá certinho essa tabelinha. Ele não tem preço, só que ele é rival. Tá claro? Então, o que quer dizer? O fato de eu consumir esse bem ou serviço, outras pessoas vão consumir menos, tá? Então, recursos naturais, por exemplo. Beleza? E monopólio natural, ele tem preço, tá? Só que o fato de uma pessoa consumir ele não impede que outras pessoas consumam aquele bem. Certo? E as estradas, hein? Como que eu posso classificar as estradas? Lembrem-se que eu posso classificar um bem em rival e excludente. Como que eu classifico, por exemplo, uma estrada sem pedágio e sem trânsito? É um bem público. Não tem preço, certo? Não é excludente. E sem trânsito, o fato de eu rodar naquela estrada não impede que outra pessoa rode naquela estrada. É um bem público, tá? Uma estrada com pedágio e sem trânsito é um monopólio natural. Ou seja, ela é excludente, só que ela não é rival. Tá? Então, sem pedágio é não excludente e descongestionada é não rival. E uma estrada com pedágio e congestionada, vixe, sem pedágio, perdão, e congestionada. Então, ela não tem preço, então ela não é excludente, só que ela é rival. O fato de alguém utilizar, pelo fato de ter trânsito, vai impedir que outra pessoa utilize. É um recurso comum. E uma estrada com pedágio congestionada? É um bem privado, tá? Ou seja, ela é não excludente e também não rival. Tá claro? Só para uma comparação para vocês aí. Bom, podem surgir alguns problemas de eu ter bens gratuitos, certo? E os problemas, potenciais externalidades que tem quando a gente tem bens gratuitos, é porque não tem nenhum valor ligado a ele, valor monetário, grana, tá? Então, fica meio difícil a gente atingir um equilíbrio aí. O mercado privado vai ter dificuldade em atingir um equilíbrio quando o bem é grátis, é gratuito. Tá claro? Então, nesse cenário, é bem capaz que as decisões privadas sobre consumo e produção sejam ou produzam um resultado não ótimo do ponto de vista social, tá? E aí o poder público, né, tem que agir para elevar o bem-estar da sociedade como um todo. Tá claro? Então, vamos entender o que é o problema do carona, o problema do free rider.
O carona, o aproveitador, ou free rider, é aquele agente econômico, é aquela pessoa que ele vai receber o benefício de um determinado bem ou serviço sem pagar por ele. Tipo o quê? Que tipo de coisa que a gente usufrui sem pagar por ele? A gente se aproveita, a gente pega carona. Alguém paga pela gente. O que poderia ser? O SUS seria um exemplo, professor? Seria um exemplo se vou dar um exemplo de que como que eu vou usar o meu exemplo, tá? Um potencial meu exemplo, não que seja meu exemplo, mas um potencial meu exemplo. Eu tenho lábio leporino, certo? Então, um dos hospitais referências para tratamento do meu problema é a USP de Bauru, tá? Então, a USP de Bauru é um centro de excelência mundial de tratamento de lábio leporino, e é de graça o tratamento lá. Beleza? O que seria um efeito de carona nesse cenário que eu estou falando, que você comentou do SUS? Seria, por exemplo, uma pessoa que tem condição de pagar um tratamento privado, ir lá e utilizar, se aproveitar do serviço público e utilizar ele. Tá claro? Agora, uma pessoa que não tem condição de pagar por saúde particular e usar o SUS, o cara não está se aproveitando, ele não está pegando carona. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender essa questão? Ou não deu? Então, o SUS depende. Um cara que tem condição de pagar tratamento privado e vai no SUS, ele tá tendo esse efeito de free rider, de carona, beleza? Mas, professor, por exemplo, vacina, que era Vacina tem o efeito carona, é o clássico exemplo de efeito carona. Como que funcionaria a vacinação? Perfeito. Aonde que está o efeito carona na vacinação? Quem que se aproveita? A população, e aí também aqueles que podem pagar, não seria? Quase isso. Como que funciona o efeito carona na vacina? Vamos supor que na sua casa, todo mundo pague para tomar injeção contra o Covid. Todo mundo pagou, certo? E você não pagou, você não tomou a injeção. O que vai acontecer? Alguém da sua casa vai te transmitir a doença? Não, ninguém. Não, ninguém. O que aconteceu? Você vai ficar doente? Não vou ficar. Não, então, o que aconteceu? Você está tendo o benefício da imunização sem ter pago para estar imunizada. Você pegou carona. Certo? Você não querer tomar vacina e estar imunizado porque outras pessoas tomaram vacina é o clássico exemplo do free rider. Você está com benefício e não pagou para ter aquele benefício. Tá claro? Alguém pagou no seu lugar. Tá certo? Quer ver outro exemplo de free rider? Vamos supor que eu tenha uma chácara no interior de São Paulo e queira fazer uma festinha aí para comemorar uma data especial. Vamos supor que seja festa junina, né? E eu queira fazer um show pirotécnico, queira soltar fogos de artifício bonitinho que eu comprei lá. Vai, 10 minutos de fogos de artifício a céu aberto lá na minha chácara. Certo? E para isso eu vou cobrar entrada, né? Obviamente, eu vou comprar entrada para quem quiser ver os fogos de artifício e vai entrar na minha chácara, vai bater umas 8 horas da noite, escureceu, eu vou começar a soltar fogos lá, tá? Cada um, eu vou cobrar R$50 por cabeça, para cobrir meus custos com os fogos de artifício. Tá certo? Como que o efeito do free rider se materializaria aí, hein? Nos vizinhos que assistem o show sem ter pago. É óbvio, né? O negócio é céu aberto, pô, vai vir vizinho, vai vir galera de outra cidade ver meu show e não vai pagar nada, só vai botar a cabeça para cima e vai ficar vendo os fogos explodindo lá no céu. Outro exemplo de free rider. Tá claro? Para alguns bens, eu não posso proibir quando o bem é não rival, não excludente, perdão, e não rival, eu não posso proibir ninguém de usar ele. Tá? Não posso proibir ninguém de olhar para o céu para ver meus fogos de artifício. Tá claro? Então, como eu não posso proibir ninguém de usar esse bem público, alguns indivíduos não vão pagar por ele, na esperança que alguém pague por esse benefício e ele usufrua desse benefício.
Vamos pegar o exemplo dos fogos de artifício. Eu vou ter incentivo de continuar fazendo o meu espetáculo todo ano, toda a festa junina soltar fogos? E cobrar Não. assim? Não vou ter incentivo de soltar fogos. Porra, vou pagar, daqui a pouco não vai ter ninguém lá dentro da minha chácara vendo. Todo mundo vai ficar do lado de fora do muro, vendo os fogos explodindo. Esse mercado vai... como é que a gente vai acontecer? Ele vai ser subofertado, esse tipo de bem ou serviço. Tá claro? Porque se a mercadoria é grátis, as pessoas têm incentivo de serem aproveitadoras, entre aspas, tá? Ou caronas, free riders. Porque eu não posso impedir que você consuma aquele bem. Tá claro? Então vai ter um monte de aproveitador aí nesse mercado. Se tem um monte de aproveitador, esse mercado de bens públicos, por exemplo, ele vai ser subeficiente. A tendência é que partes privadas não tenham tanto incentivo em oferecer bens tipicamente públicos. Tá claro? Pensa nos fogos de artifício. Tá claro? O mercado privado não vai ter incentivo de oferecer um espetáculo de fogos de artifício. O que você poderia fazer para resolver o problema? Se você for um ente privado, antes de botar o governo na história. Se eu sou um empresário e quero fazer show de fogos de artifício e quero cobrar por isso, o que eu poderia fazer para evitar o efeito carona? E aí? Fazer em algum lugar isolado, não sei. Fazer em algum lugar isolado. Certo? Fazer em algum lugar que ninguém consiga chegar, só pagando. Tá claro? Quer ver um exemplo disso? Fogos de artifício no meio de Orlando, lá nos Estados Unidos, tipicamente um bem público. Ele é não excludente, ele é não rival. Não tem preço, você pode, na sacada da sua casa, ver os fogos de artifício, e o fato de você olhar para o céu não impede que ninguém olhe para o céu também para assistir o espetáculo, certo? Agora, o que acontece se eu fizer o espetáculo de fogos de artifício na Disney? E aí virou um bem privado, hein? Na verdade, ele virou um monopólio natural. Eu cobro por isso, certo? Não, ele é um bem privado. Eu cobro por isso e tem limite de espaço na Disney. Tá? Então, o fato de alguém estar lá na Disney vendo os fogos de artifício, eu poderia falar que tem limite de ocupação, então o fato de alguém estar lá impede que outra pessoa usufrua daquele bem. Tá certo? Alguém vai ter incentivo em fazer show pirotécnico em Orlando? Difícil, né? Então, bens públicos, se eu tenho um ente privado, a tendência é que ele seja subofertado. Então, se eu quero reduzir esse problema, eu poderia fazer num lugar fechado, tentar cobrar por ele de alguma maneira. Tá claro? Se isso não for possível, o que tem que acontecer? Aí o governo vai ter que ofertar o bem. Beleza? Aí o governo vai ter que ofertar o bem. Qual que é outra forma de trazer incentivos privados para o oferecimento de bens públicos? Tipo um parque. Um parque que não está superlotado. É um bem público. Certo? Ele é de graça e ele é não rival. Se ele não está lotado. Tá claro? Como que eu trago um interesse particular para a administração do parque? Eu posso botar na regra de licitação que ele não pode cobrar entrada. E aí? Vai continuar sendo de graça o parque. O que você pode fazer para atrair um interesse privado para oferecer serviços de parque, vamos dizer assim? Vender comidinha públicos lá dentro. Vender. Você pode ter receitas acessórias lá dentro, né? Comidinhas, alguma ação de publicidade, como é que eu vou dizer? Eu esqueci o nome para isso. Liberar comércio lá dentro e os comerciantes pagarem uma taxa para estar lá dentro. Tá claro? Então, se eu tenho um bem público, a tendência é que ele seja subofertado pela iniciativa privada. Então, se eu quero que a iniciativa privada assuma isso, eu tenho que oferecer incentivos para a iniciativa privada assumir. Tem que, por exemplo, ou eu faço uma PPP, eu pago para o cara gerir para mim, tá claro? Ou pago uma taxinha para o cara assumir para mim, ou eu
tem a possibilidade de oferir outros tipos de receita num bem público. Tá claro? Receitas acessórias aí. Caso não seja possível, o poder público vai ter que ofertar o bem ou serviço. Tá claro? E quando que o governo vai querer fazer isso, hein? Quando que o governo vai querer ofertar um bem público, que é não rival e não excludente? Quando gera algum benefício para ele? Para a sociedade, certo? O governo não deveria pensar nele como governabilidade, ele deveria pensar na sociedade, quando os benefícios para a sociedade excederem os custos do oferecimento desse bem. Certo? Ou ainda, quando oferecer esse bem e cobrar uma taxa de quem está usando esse bem, de quem está se beneficiando dele. Tá claro? Beleza? Ou arrumar alguma forma de tributar, porque eu não posso cobrar, né? Pela utilização do bem, que ele é um bem público. Tentar tributar mais quem tá se beneficiando mais desse bem aí. Tá certo? Então, o governo só vai oferecer um bem público se os benefícios sociais excederem os custos. E aí é uma decisão difícil de custo-benefício, né? Você tem que conseguir medir o benefício social do oferecimento de um determinado bem público, tá? Tem bens públicos que têm um baita benefício social, tipo educação. Tá claro? Tem um baita benefício. Fora de cogitação, questionar nesse aspecto. Mas tem alguns bens públicos que aí tem que fazer a conta certinha, para ver se vale a pena o governo, investir. Será que tem benefício mesmo investir nesse troço? Tá? Professor, quando o senhor fala sobre educação, o local em si, por exemplo, uma escola que fornece essa educação, ela faz parte do bem público, né? Depende. O que é um bem público? Vamos lá. Que tipo de escola você está pensando? Uma pública ou privada? Uma pública. Vamos pensar. O que é um bem público na economia, então? Ele é não excludente. Tem preço? Não tem preço, né? De graça. Opa, volta aqui. Então, bem público, ele não pode ter preço. Tem que ser grátis. Ele tem que ser não rival. Certo? Certo. E aí? Faculdade pública. Mas ela não é não rival, porque o fato de eu estar me matriculada na faculdade pública, eu tô tirando a vaga de outra pessoa. Perfeito. Tem vestibular, não tem? Sim. Faculdade pública não tá aqui. É recurso comum, então, né? É um recurso comum. Tá, beleza. Certo? A educação pública seria se todo mundo tivesse acesso à educação. Certo? Então, você só faz vestibular para saber para qual escola você vai. Mas todo mundo teria escola, de graça. Aí seria um bem público, a educação. Tá? Você não conseguiria impedir ninguém de ter acesso à educação. O fato de ter um aluno lá não impede que outro esteja na carteira. Tá claro? Se isso acontecesse, a educação seria um bem público. Certo? Beleza? Beleza, professor. Então, no Brasil, a nossa educação é um recurso comum. A educação, entre aspas, pública, né? Ela é grátis, só que ela é rival. Tá? Professor, seria um bem comum se eu tivesse vaga para todo mundo, mas, assim, a pessoa poderia ter a opção de querer pagar uma privada. Sim, por que ela pagaria uma privada? Por melhor qualidade, sei lá, buscar Porque ela acha que ela vai ter algum benefício com aquilo. Seja uma melhor qualidade de ensino, certo? Seja networking. Você paga para estar convivendo com pessoas de um mais bem... numa classe social um pouco mais alta. Pode te trazer vantagens isso. Entendi, obrigada. Certo? Que é o nosso caso, né? Principalmente educação básica, se a gente tem condição, a gente pagaria para ter uma qualidade de ensino melhor. Beleza? Então, nesse caso, a educação básica pública, ela seria um bem público e a faculdade um recurso comum. Ou não? É tudo eu não sei se todas as crianças estão na escola. Porque assim, não tem vestibular para você entrar numa escola pública. Nas melhorzinhas tem.
Nas No mais, básico? No ensino nas, básico? nas mais bonitinhas tem. Você tem que preencher um cadastrinho, tem um mini processo seletivo. Ah, Mini entendi. processo seletivo. Posso estar falando besteira, mas pelo que pouco que eu conheço, eu acho que tem nas melhorzinhas, tá? Tem um mini processo seletivo aí. Quem fez escola pública, me corrija se eu estou errado, hein? Então, eu tô falando pela minha cidade, que na minha cidade Entendi. é dividido por bairro, por exemplo. Eu tenho uma escola pública por bairro, daí as pessoas que moram mais próximas dessa escola pública podem... Tem prioridade, né? Isso. Aí faz uma fila, é verdade, pode ter isso mesmo. E se tiver uma escola pública lá no centro que é um pouquinho melhor? Se tiver, dá para botar todo mundo lá? Não dá, né? Não. Então, vai depender. Eu diria que está mais próximo daqui, ó. Na básica, está mais próximo de um bem público, escola pública, do que um recurso comum, se todo mundo tiver lugar na escola, né? Certo, obrigada, professor. Certo, mas é polêmico, tá? Aí tem que pensar certinho, caso a caso. Mas, enfim, é polêmico. Se não tem rivalidade, é um bem público. Se tem rivalidade, é um recurso comum. Tá? Aí a questão, né? É uma questão filosófica. O que é um bem público? É educação? Não vou nem colocar a palavra educação. Vou ser um pouco crítico. É estar na escola ou educação? Boa, de qualidade. Esse que é o X da questão. Educação, qualidade. Com certeza, educação de qualidade no Brasil não é um bem público. Ou isso daqui vai ter preço, certo? Ou isso daqui vai ter rivalidade. Tá? Na minha visão, hein? Minha visão pessoal. Ah, beleza. Obrigada, professor. Eu acho que assim ficou bem mais claro, eu acho que ficou... Tipo, a instituição a qual pertencemos é uma educação de muita qualidade. Muita qualidade. Quiçá uma das melhores do Brasil. Certo? Não tem preço. É grátis. O problema é que é rival. Óbvio, né? Se é de qualidade, muita gente quer. Certo? Enfim, questões filosóficas aí para a gente pensar. Tá? Bom, o governo tem que pensar para oferecer um bem público se os benefícios disso são maiores do que os custos, né? Para ele implementar essa ação. Tá claro? Mas essa análise é difícil da gente fazer, né? Porque como as coisas não têm preço, é complicado de você estimar o benefício das coisas, quantificar isso, tá? Beleza? Qual que é o valor da vida de uma pessoa quando você investe em saúde? Quando você decide por colocar um semáforo na rua para as pessoas não serem atropeladas. Enfim, tá? É difícil de estimar. Beleza? Então, alguns bens públicos, exemplos aí, defesa nacional, pesquisa básica. Por quê? Pesquisa básica vai gerar conhecimento comum. Tá? Programa de redução à pobreza, são bens públicos. E uma estrada sem pedágio, sem trânsito. Certo? E faróis? Ou faróis? E os faróis aí? Faróis são bem públicos? Todo mundo sabe o que é um farol e para que ele serve? Ou não? Preciso explicar. Sim. E aí, um farol? É um bem público ou não é um bem público? Eu acho que é um bem público. Eu também acho que é um bem público. Por quê o farol é bem público? Você não paga por ele e o fato de alguém estar usando o farol, olhando para o farol, não impede outra pessoa de fazer o mesmo. Verdade. Perfeito, é isso aí mesmo. Os capitães dos navios, dos barcos, tipo, eles não pagam para olhar o farol para ver se estão perto ou longe da costa. Certo? Ao passo que um capitão, um barco olhando o farol, não impede que outro barco também olhe aquele farol. Então, nesse sentido, ele poderia ser um bem público. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Como que um operador de farol poderia ganhar dinheiro operando farol? Se eu estou falando de uma iniciativa privada oferecer esse bem público, tem interesse da iniciativa privada operar farol? Não tenho interesse.
se não acontecer nada, se for isso que eu falei para vocês, eu não faria um farol ou operaria um farol para não ganhar nada, né? Pagar salário da galera, energia e tal, para não ganhar nada e não poder impedir que alguém usasse aquilo sem pagar nada. Tá claro? Eu poderia cobrar. Eu poderia fazer uma assinatura aí, ô Capitão Smith, você quer pagar, paga uma mensalidade aí para mim, eu ligo o farol para você. Então você me avisa quando você está chegando, eu ligo o farol para você. Qual que é o problema de eu fazer isso? O fato de eu ligar o farol para o Capitão Smith, já era, né? Todo mundo, quando eu liguei o farol, vai ver. Eu não consigo impedir que as pessoas não olhem meu farol. Então vou ter um monte de carona aí, tá certo? Então, bens públicos, a tendência é que eles sejam subofertados pela iniciativa privada, tá claro? Como que eu poderia ganhar dinheiro com o farol? Poderia fazer uma PPP com o governo, certo? Então, eu falo ao governo, eu sei que você tem gasto para administrar isso daqui, ó. Então, faz o seguinte, você me paga uma parte dessa operação, que eu sou mais eficiente que você para operar esse farol, e a gente faz uma parceria pública e privada, tá? Você me paga uma contraprestação aí, beleza. Ou a gente poderia fazer o seguinte, você poderia fazer um farol perto de um porto, certo? Tudo bem? E aí você faz um acordo com o dono do porto. Ô, dono do porto, vem cá, fiz o meu farol aqui perto de você, e eu vou deixar ele ligado, beleza? Se eu deixar ele ligado, um monte de barco que antes não passava aqui perto, vai começar a passar perto do seu porto. Vai te trazer movimento. Vamos combinar um preço? Você me paga uma mensalidade? Você me paga uma tarifa para eu operar meu farol? Claro, como não? E aí, o porto pagando uma taxa aí para o operador do farol? Se for esse o caso, alguns economistas falam que se esse for o caso de eu estar atendendo com o meu serviço de farol um benefício privado aqui, particular, certo? Isso daqui poderia ser um bem privado, certo? Mas farol, via de regra, pessoal em economia considera como um bem público aí. Tá claro? Qual que é o poder de barganha do operador de farol com o cara do porto, né? Falar, vou desligar o farol aqui se você não me pagar, não vai mais vir barco aqui perto. E aí você vai perder movimento, vai perder dinheiro. Então é melhor, vamos repartir o bolo. Eu ligo o meu farol, você fica felizão, tem movimento, tá certo? Você me paga uma taxinha aí, tá? Nesse caso, poderia se aproximar de um bem privado. Beleza? Tranquilo? Então, bens públicos tendem a ser subofertados pela iniciativa privada. Se não acontecer nada, né? Se você não pagar uma parceria, não precisar uma parceria nem nada. Tá? Por quê? Porque ele não tem preço e porque ele é não rival. Você tem o problema do carona. Se você oferecer um serviço público, um bem público, vai ter um monte de gente que não vai pagar e vai ter o benefício daquilo. É desestimulante para a iniciativa privada. Claro? Os recursos comuns também têm esse problema do free rider, do carona, porque eles são grátis. Tá claro? Qual que é o problema que os bens comuns trazem para a nossa economia e para a nossa sociedade? Ou um desafio, na verdade, não é um problema. É que eles são rivais. Certo? Então, eles são gratuitos, mas eles são rivais. Se eu consumir o bem ou serviço, outra pessoa pode deixar de consumi-lo. Tudo bem? Tá? Então, não posso evitar o problema de free rider, só que o problema adicional aqui é que eu tenho essa tal rivalidade. Qual que é a tendência? O que tende a acontecer numa economia, num mercado, quando uma coisa é oferecida de graça, hein? Não E entendi, aí? professor. Quando um bem ou serviço ele é gratuito, qual que é a tendência? O que deve acontecer nessa economia? Pensa em alguma coisa que é de graça aí. As pessoas vão consumir mais? Puta, a tendência é que todo mundo queira consumir aquele bem, né? De graça. A tendência é que seja utilizado pra caramba, certo? Só que qual que é o problema adicional quando eu tenho um bem gratuito e tenho um bem rival? Ele vai ser muito demandado. E o que vai acontecer se ele vai ser muito demandado? Essa demanda. Vai faltar. Certo?
vai faltar produto. Beleza? Vai ter muita demanda, as pessoas vão utilizar, até exaurir o recurso. Tudo bem? Tá? Cada consumo de uma pessoa reduz a disponibilidade para outra. Então, o papel do governo nesse caso não é oferecer o recurso comum, mas sim controlar para que não falte. Controlar para que ele não seja consumido em excesso. Beleza? Vou contar uma historinha para vocês que está no livro, inclusive, né? Que é uma parábola, a tragédia dos comuns. É uma historinha de uma cidade da Idade Média. Vamos ver o que aconteceu com ela, né? Então, qual que é a moral dessa história? Vou começar com a moral, depois eu conto a história. O que vai acontecer aqui nessa historinha que a gente vai ver? Quando uma pessoa usa um bem comum, um recurso comum, vai diminuir a possibilidade de outras pessoas utilizarem aquilo. Então, olha só a historinha. Tá numa cidade medieval, tá? E nessa cidade medieval, a principal fonte de renda dessa cidade, a principal atividade econômica dessa comunidade é a produção de lã. Certo? E para produzir lã, você precisa de ovelhinhas, e as ovelhas, elas pastam em áreas comuns. Tá claro? Não é uma propriedade privada. Então, você tem aí o castelinho, você tem as casinhas das pessoas aqui, as ovelhinhas vão pastar em áreas comuns aqui. Não é de ninguém, é uma área comum. Tá claro? À medida que essa cidade medieval vai crescendo, o que acontece? Você vai ter que ter mais ovelha, concorda? Para suprir a demanda por lã. Concorda comigo? Então, você vai aumentar as ovelhinhas pastoreando aqui, ó. Pá, 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 pá. Agora, a terra cresce? O tamanho de terra cresce? Não. O tamanho de terra é fixo. O que vai acontecer com esse recurso comum aqui que a gente tem? Ele vai começar a acabar. Tá claro? Não vai ter mais terra nem mais grama para as ovelhinhas comerem. Já foi todo consumido. O que vai acontecer? Não vai ter mais grama, não vai ter mais terra fértil, não vai ter mais ovelha, porque as ovelhas não vão ter onde comer, não vai ter mais lã, já era, todo mundo se lascou. Tragédia dos comuns. Tá? Você cria uma externalidade. Tudo bem? Beleza? O fato de uma ovelha pastorear aqui num campo comum reduz a qualidade dessa terra para outras famílias. Tá claro? Como eu tenho o benefício do pastoreio e não estou pagando a conta porque o negócio é grátis, é um recurso comum, a tendência é utilizar ele sem cuidado, utilizar ele em excesso. Tá? Recursos comuns, se eu não tomar cuidado, as pessoas negligenciam. Eles vão usar esse recurso ao extremo. Tá certo? Então, quando eu não tenho que pagar por um recurso comum, que é essa característica do recurso comum, eu não pago por ele, ele tende a ser usado excessivamente. Isso daí vai criar uma externalidade negativa. Dá para entender? Algum exemplo na nossa vida de recursos comuns que são utilizados até exaurir? As ruas, por exemplo? Sim, se eu estiver numa cidade igual São Paulo, né? Mas tem outros exemplos que são até melhores que esse. A rua eu vou acabar utilizando ela de alguma forma, mesmo com trânsito. Mas sim, as ruas podem ser um exemplo, se elas estiverem congestionadas. Uma rua congestionada é um exemplo de um recurso comum. Qual outro exemplo de um recurso comum que a gente tem? Que as pessoas tendem a usar em excesso. Isso pode me trazer problemas. Vai faltar para alguém. Porque é de graça.
Água. Água, se eu não pagar por ela, a tendência é que eu use mal a água, que eu use em excesso. Vai faltar para alguém. Certo? Qual outro exemplo? E aí? A gente vai discutir isso depois. E eu não vou gravar para não inibir nossa discussão. Mas, ó, é o seguinte. A educação superior, entre aspas, pública, a gente não está classificando ela como recurso comum? Sim. O que vai acontecer? Muita gente vai atrás. Muita gente vai atrás. Então, a Inclusive nota as de pessoas corte... que podem pagar. Então, a gente vai discutir isso, a gente vai ver os prós e contras disso. Se tem muita gente que quer fazer, o que vai ser a nota de corte do vestibular? Vai subir, vai aumentar. Vai subir. Quem consegue tirar nota alta na bagaça? As pessoas que tiveram uma bagagem maior para ter Pois é, eu posso ter uma externalidade. Tá? Mas, enfim, a gente vai discutir isso depois. Tá claro? Que outro tipo de recurso comum tem? Eu penso também, tipo, em degradação também, por exemplo, de parque, de praça. Recursos naturais são recursos comuns. Tem que tomar cuidado. Tá claro? Porque ele é grátis. Ele é grátis, não tem preço. Se eu quiser ir na floresta matar uma onça, eu mato. Se não tiver multa, né? Obviamente. Pelo amor de Deus, não mate onça, não mate bichos da floresta. Não é isso. Se não tiver multa, se não tiver regulamentação, se não tiver nada, você poderia fazer isso. Tá? É de graça, eu vou lá, mato, como, vendo couro, sei lá o que eu faço. Tá? Não estou pagando por isso, está lá disponível. A tendência é que tenha um uso excessivo. A tendência é que eu corte bastante árvore. Certo? O que vai acontecer? Vai criar uma externalidade negativa. Vai faltar para alguém, ou posso ter efeitos negativos daquela minha atitude, como poluição, efeito estufa, tralá, tralá, tralá. Tá? Então, clássico exemplo, recursos naturais de recursos comuns. Tudo bem? O que o governo pode fazer para evitar essa tragédia aí, a tragédia dos comuns? Mesma coisa que a gente comentou quando a gente falou de externalidades. Eu posso cobrar. Só que aí vai deixar de ser um recurso comum, né? Eu posso cobrar uma taxa sobre o uso da terra. Tá claro? Ah, você quer usar a terra comum? Cara, você vai pagar uma taxinha para você utilizá-la direito. Tudo bem? Ah, você quer usar tal coisa? Ah, você vai pagar um imposto aí. Ah, você quer caçar? Eu vou te dar uma permissão. Lembra das licenças que a gente falou? Você pode conceder licença também. Eu vou te dar uma licença. Você pode pescar por mês até X toneladas de peixe. Você pode caçar até X quantidade de carne, de bicho, sei lá. Tudo bem? Ah, vou cobrar para você entrar em parques. Só que aí vai deixar de ser um recurso comum. Né? Certo? Qual outra coisa você pode fazer? Regulamentar. Não pode ter mais que 3 ovelhas por, sei lá, hectare. Estou brincando, não sei qual que é a medida ótima das ovelhas aí. Mas você não pode ter mais de 3 ovelhas pastando aqui nesse lugar. Tudo bem? 10% da sua terra tem que ser reservada. Você não pode fazer nada. Enfim, você regula o comportamento. Põe controle. Tá claro? Você pode oferecer licenças que permitem o uso de um recurso comum e pode favorecer a propriedade privada. Você poderia pegar a terra lá das ovelhinhas, dividir em lotes e vender esses lotes para as famílias que fazem o pastoreio. Por que a propriedade privada vai ajudar a corrigir esse problema, hein, do uso de recursos comuns? Você vai limitar? Não é por isso. Ah, o que você pensou em limitar? Pode ser por isso. Porque eu pensei em limitar a terra, então, tipo, ela não vai poder expandir além daquilo que ela comprou, pelo aquilo que ela pagou.
E não é por isso. Esse é um dos motivos. Você deu valor para algo que não tinha valor antes. Qual que é o outro aspecto? Pai, pode ser. Esse daqui e complementa. Qual outro aspecto que a propriedade privada vai incentivar aí no bom uso do recurso? Porque você passa a ter um carinho por aquilo, porque é seu. Então você passa a ter um cuidado maior, já vai ser de tudo. É isso aí. Cuidar. Você não quer destruir sua terra, né? Então você tem um incentivo aí para não esgotar o bem. Você quer ter lucro, você quer ter ganho. Tá claro? E outra, igual vocês disseram, a propriedade privada inibe, dá valor para as coisas, né? Inibe que um terceiro, um carona, use a terra de maneira indevida. Se ele quiser usar uma propriedade privada, ele vai ter que pagar. Tá claro? Então, quero ser eficiente, quero promover o pastoreio de uma maneira adequada. Vamos dividir a terra aqui. E aí, meu amigo, cada um paga aí o lote. E aí vocês produzem as ovelhinhas nesse negócio. Tá claro? O problema é que tem muita coisa que é problemática você inserir uma taxa, você inserir um imposto e transformar algo que é um recurso comum numa propriedade privada. É polêmica essa decisão aqui, ó. Tem que ser bem feitinha. Senão tem problemas políticos aí e sociais, tá claro? Mas você pode fazer isso. Ou você cobra, põe um imposto, uma taxa corretiva sobre o uso do recurso, ou você regulamenta. Poluição aqui não. Caça, não. Corte de árvores, não. Ou até um determinado limite. Você pode fazer as licenças que a gente viu, ou você pode incentivar a propriedade privada. Aí cada ente privado vai ter carinho especial sobre aquela propriedade que ele tem. Tá claro? Então, exemplo de recursos comuns aí que pode acontecer isso: ar, água, bacias petrolíferas, as estradas lotadas ou ruas lotadas que vocês comentaram, é um recurso comum. E todos os outros recursos naturais que tem, né? Peixes, baleias, demais formas de vida selvagem aí. Certo? Tem outros exemplos que a gente já discutiu também. E aí, por que a vaquinha não sumiu do mapa, hein? Porque tem um incentivo na propriedade privada delas irem produzir, de criando mais vacas. É isso aí. Se a vaquinha, coitada, fosse um recurso comum, o que aconteceria com ela? Com base no que a gente discutiu. O que poderia acontecer com a vaquinha se ela fosse um recurso comum? Se a vaca fosse um bicho selvagem, assim, estivesse na rua aí andando, o que aconteceria? Por quê? Todo mundo ia matar as vaquinhas para comer, né? Tá lá de graça, poxa. Talvez as vaquinhas iam entrar em extinção. Tá claro? As vaquinhas não foram extintas ainda, porque ela é uma propriedade privada. Quem tem as vaquinhas quer lucro, vai tratar bem as vaquinhas. Tá? Vai cuidar bem delas. Certo? Coitadas, vai matar depois, mas, enfim. Certo? Beleza? E os elefantinhos? Por que esses bichinhos estão sumindo, coitados? Porque não tem esse incentivo. Não tem esse incentivo. Ninguém, não é propriedade privada do elefante. É muito caro, é inviável você ter um bicho selvagem assim, tá? O elefante é o clássico exemplo de um recurso comum. Certo? Se você não regular, não controlar, não multar, não fazer alguma coisa, a tendência é que esses bichos sumam. Aqui também tem a questão da autorregulação, hein, pessoal? O que é autorregulação? A própria sociedade se controla, né? Pô, sacanagem, os golfinhos e tal. Sacanagem você matar os bichos aqui só para tirar o chifre para fazer outras coisas da vida, sabe? Crueldade e tal. Então, e é verdade mesmo. Enfim, a sociedade pode se autorregular, tá? Mas se não houver autorregulação por parte da sociedade, aí o governo tem que atuar, né? Tem que fazer multa, fiscalizar, sei lá, regulamentar, fazer licença, ó, meu amigo, temporada de caça de elefante é só de agosto, sei lá, a setembro, tá certo? E você não pode matar filhote, igual pesca, né? Pesca é assim. Para pescar no Pantanal, quem já foi pescar no Pantanal aí? Alguém já foi pescar no Pantanal? Tem regrinha aí pra você seguir. Obviamente tem muita gente que não segue regra, mas tem regra, tá? Você só pode pescar até X quilos por cabeça, não sei. Peixe filhote você não pode ter, tem que devolver. É só num período do ano que você pode ir lá pescar, tá claro? Senão a galera
usa excessivamente o recurso comum. Tá certo? Então é importante a gente, sempre que possível, preservar os direitos de propriedade aí, tá? Então é muito difícil a gente alocar os recursos de uma maneira eficiente quando o direito de propriedade ele é fraco. Porque alguém pode ir lá na sua propriedade e ter o efeito carona, usar aquilo para benefício próprio, sendo que você está pagando por aquela propriedade. Tá? Tudo bem? Então, preservar direitos de propriedade é bem importante. E quando não tem, ou os direitos de propriedade são bem fracos, ou não tem direito de propriedade, vixe, aí tem a falha de mercado que a gente comentou, né? Talvez eu tenha um excesso de demanda e de consumo excessivo por aquele bem ou serviço, tá? Aí o governo tem que entrar em ação, ou estimulando, fortalecendo os direitos de propriedade, ou colocando taxas, impostos, regulamentando, ou estabelecendo licenças aí. Tá? Então, para concluir, os bens públicos tendem a ser subofertados, subfornecidos, porque a iniciativa privada tem pouco interesse de oferecer, eles têm aquele efeito do carona, enfim, e são grátis, né? Então, o poder público pode entrar fornecendo esse bem público, se ele for de interesse social, se o benefício exceder o custo dele, certo? Os recursos comuns, eles tendem a ser bastante consumidos, em excesso, e aí pode surgir alguns problemas, tá claro? Principalmente quando não tem direito de propriedade, ou quando eles são fracos. Por exemplo, ninguém é dono do mar, tudo bem? Como que eu vou cobrar poluidor aí? Quem polui o mar? Tem alguma forma de cobrar quem polui o mar? Hoje tem. Se não tiver forma de cobrar quem polui o mar, vai ter muita poluição. A galera tá nem aí. Tá claro? Quem vai pagar a conta é o público, de um benefício que eu tive. Tá certo? Ninguém pode cobrar as pessoas que beneficiam da defesa nacional. Certo? Verdade. Você não tá dentro do nosso imposto o gasto com o exército. Beleza? Então, eu posso resolver essas externalidades com políticas adequadas. Então, para resumir, o bem ele pode ser excludente ou rival. Ele vai ser excludente quando tem preço, quando é possível impedir alguém de utilizar o bem. Ele é rival se o fato de uma pessoa utilizar impede que a outra utilize. Os mercados funcionam bem, né? Oferta e demanda funcionam muito bem quando as coisas têm preço, tá? Principalmente quando o bem é privado, quando ele é não excludente, e quando ele é excludente, ele é rival. Aí o mercado vai funcionar bem. Quando o bem ou serviço ele é gratuito, pode causar algumas ineficiências, tá certo? Então, bens públicos não são rivais nem excludentes. Como as pessoas não pagam pelo seu uso, elas têm incentivo em pegar carona, certo? Ter o benefício sem pagar, alguma outra parte vai pagar, tá claro? E os recursos comuns, eles são gratuitos, não são excludentes, mas eles são rivais. Como o seu uso não é cobrado, as pessoas tendem a utilizar ele excessivamente. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo, professor. Então, vamos encerrar por aqui.